Olá! Hoje a gente vai mergulhar num processo que fica meio escondido nos bastidores de uma empresa, mas que é, sinceramente, vital para a saúde financeira de qualquer companhia. Eu estou falando da revisão de faturas. É um processo que pode não ter aquele glamour de uma grande venda, sabe? Mas, no fim do dia, é a grande linha de defesa contra pagamentos errados, multas e, claro, prejuízos. Então, vamos imaginar a cena. A compra foi feita, o material chegou na empresa. Tudo certo, mas e agora? Qual é aquele último passo, o passo crítico que protege o caixa da empresa? E a resposta para isso está na análise bem cuidadosa de um único documento, a nota fiscal. Para a gente entender de verdade a importância desse processo, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e enxergar ele como parte de uma estrutura bem maior. Um tipo de tripé que simplesmente não pode ser separado. E aqui é que está o pulo do gato, o tal do tripé inseparável. E esse tripé inseparável é o seguinte: comprar, receber e revisar a fatura. E é para a gente pensar nisso como se fossem três pernas de um banquinho, né? Se uma delas quebrar, já era. Tudo vai para o chão. A revisão de faturas é justamente a ponte que conecta o que chegou de verdade, físico, com o mundo financeiro da empresa. Mas, poxa, por que tanto cuidado com um pedaço de papel? É que uma nota fiscal, na verdade, é muito mais do que isso. Ela tem um peso legal, fiscal, contábil, financeiro. Na prática, é a prova da obrigação que a empresa está assumindo, tanto com o governo quanto com o fornecedor. E para deixar isso tudo bem claro, vamos seguir a jornada de uma nota fiscal numa empresa que a gente inventou aqui, a Indústria Alfa. Veja só, a mercadoria já está lá no estoque e agora o documento fiscal entra em cena. E é nesse exato momento que a missão da verificação começa de verdade. O primeiríssimo portão de entrada é uma checagem que parece básica, mas é fundamental. Lá na Indústria Alfa, a equipe confere a razão social, o CNPJ, a data, o número da nota fiscal. E isso garante o mínimo, garante que o documento veio do fornecedor certo e que se refere à compra certa. Parece bobagem, né? Mas isso já evita um monte de erros logo de cara. Ok, passou pela primeira fase. Agora a nota fiscal vai enfrentar o maior desafio dela, o que a gente chama de three-way match. Que isso, que nome complicado, né? Bom, é uma verdadeira prova de fogo, onde três documentos diferentes precisam se conectar, conversar entre si em perfeita harmonia. O primeiro teste é confrontar a nota fiscal com o pedido de compra. E a pergunta é simples: o que está sendo cobrado é exatamente o que foi combinado lá no início? O item, a quantidade, o preço por unidade, a condição de pagamento? Tudo, absolutamente tudo, precisa bater. Qualquer coisinha diferente aqui pode significar que a empresa vai pagar mais do que devia. O segundo teste é colocar a nota fiscal lado a lado com o comprovante de recebimento físico. O que está escrito na nota foi o que de fato entrou no estoque? Essa etapa aqui garante que o físico que está no sistema esteja falando a mesma língua com aquilo que está na fatura, na nota fiscal. Por quê, né? Porque pagar algo que nem sequer foi recebido é um erro clássico que esse processo tem que evitar, sem nenhuma dúvida. Depois de sobreviver a esta conciliação, a nota finalmente chega no seu obstáculo final. E olha, é o mais complexo de todos, é a análise dos impostos. E aqui não tem exagero nenhum. Essa é de longe a parte mais delicada e mais fácil de gerar enganos, gerar erros. Um único cálculo de imposto errado pode gerar multas pesadíssimas e um prejuízo bem grande que, obviamente, a nossa indústria alfa não quer ter. E é aí que a equipe fiscal entra em campo, com um checklist super rigoroso. Quais impostos estão na nota? As bases de cálculos estão corretas? E as alíquotas, os percentuais batem? O valor final da nota fiscal está correto? A coisa fica ainda mais complexa, porque tudo isso pode mudar dependendo do material, do tipo de serviço, ou até mesmo se a compra foi feita a partir de um outro estado. Muito bem, depois dessa jornada de verificação, a nossa nota fiscal tem dois destinos possíveis. Ou ela é aprovada e entra no sistema, ou ela tem inconsistências que precisam ser resolvidas antes de qualquer coisa. Quando a nota é aprovada, acontece um efeito cascata. O Departamento Fiscal já reconhece os impostos, a contabilidade registra o custo e
o financeiro oficializa a dívida para poder programar o pagamento para o fornecedor. Ou seja, a engrenagem da empresa está girando em perfeita sincronia. Tá, mas e se alguma coisa der errado? O que acontece quando os dados simplesmente não batem? Uma diferença de preço, uma quantidade que não confere, um imposto que foi calculado errado, e aí? Bom, nesses casos, o processo tem que ser muito claro. Primeiro, a gente isola a divergência. Onde está o erro? Depois, contato imediato com o fornecedor. E aí uma correção formal é solicitada. Pode ser o cancelamento dessa nota e a emissão de uma nova nota fiscal, uma carta de correção e por aí vai. O importante é que a nota só entra no sistema depois que estiver tudo 100%. Porque é muito mais fácil corrigir o problema antes do que tentar arrumar toda a bagunça depois, concorda? Enfim, no final de toda essa jornada, o papel do processo fica bem evidente. Isso não é só um procedimento administrativo, sabe? É um verdadeiro guardião das finanças da empresa. O grande objetivo é este aqui: garantir um alinhamento perfeito entre o que foi comprado, o que foi recebido e o que foi faturado. E, finalmente, o que foi registrado no sistema. É a busca pela fonte única da verdade, sem espaço para dúvidas. No fim das contas, a mensagem principal é esta: revisar faturas não é burocracia, é proteção. É uma camada de segurança essencial, que garante que a empresa esteja em conformidade e, claro, com a saúde financeira em dia. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Na estrutura de qualquer negócio, inclusive da nossa indústria alfa, a pergunta que fica é: será que o guardião financeiro está realmente fazendo o trabalho dele? A resposta para isso pode muito bem definir a segurança e a credibilidade de toda a operação.